O que a Bíblia nos diz sobre o amor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanglorie, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Livro de Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem ama o seu irmão e quem vê não pode amar a Deus, e quem não vê. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, que nos diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esses. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. 1 João capítulo 5, versículo 13. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudesse viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16 e 18. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. O amor deve ser sincero. Odeiam o que é o mal.
Apegue-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 João, capítulo 3, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Nisto conhecemos que o amor, Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seus irmãos necessitados, não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Salmo 136, versículo 1. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmos capítulo 31, versículo 23. Ame ao Senhor de todos vocês e os seus santos. O Senhor persegue os fiéis, mas os arrogantes dá o que merece. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. 1 João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amemos, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu dele o seu Filho unigênito, para que todos o que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como têm obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filho de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Salmos, capítulo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Provérbios capítulo 8, versículo 17.
Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Sinfonias capítulo 3, versículo 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio para salvar, e ele se regozijará em você com o seu amor e renovará, e ele regozijará em você com brados de aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda era pecadores. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. João capítulo 2, versículos 7 e 8. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que eu escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Salmos, capítulo 136, versículo 1. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presentes, nem o futuro, nem qualquer poder nas alturas, nem na profundeza, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. 1 João capítulo 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 Coríntios 13,13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tendes ardente amor um por outro, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingindo, aborrecerei o mal e apagoei-vos o bem. Efésios 3, versículo 16 e 17. Porque que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedam que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor. 1 Coríntios 13, versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ame uns aos outros assim como eu vos amei. Isaías 49, versículo 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadece dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Vós, maridos, amais vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. João capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos um ao outro, Deus está em nós é perfeito o seu amor. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Isaías capítulo 43, versículo 4. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fosse glorificado, e eu te amei pelo que dei aos homens por ti, e aos povos pelas tuas almas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Cantares capítulo 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. Os ciúmes, as suas brasas são brasas de fogo, labareda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Se o Senhor vos amasses e faças crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Provérbios capítulo 21, versículo 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aqueles que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Romanos capítulo 38, versículo 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Efésios capítulo 4, versículo 15, que nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Salmo 116, versículo 1 e 2. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que falasse as línguas dos anjos, as línguas dos homens, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Judas capítulo 1, versículo 2. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. 1 Pedro 3, versículo 10 e 11. Porque quer ama a vida e vê os dias bons, refrie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça bem, busca a paz e siga. Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, nas palavras, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Romanos capítulo 10, versículo 13. Amar não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Salmos 42, versículo 8. Contudo, o Senhor mandará de dia, e a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração a Deus da minha vida. Levítico 19, versículo 17 e 18. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Salmos 103, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longínquo e grande em benignidade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência, a mansidão. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Salmos 94, versículo 18. Quando eu disse: o meu pé vacila e tua benignidade, Senhor, me susteve. 1 João 3,11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a piedade, a fraternidade, o amor.
Salmo capítulo 63, versículo 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei, enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Permanece o amor, a fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque ela, algum não o sabendo hospedar, anjos. Lucas capítulo 10, versículo 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 1 João capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a vós que também vós uns aos outros vos amais. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Salmos 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos que te invocam. João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivemos. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeito a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Romanos capítulo 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.